Olá, pessoal. Essa é a quarta aula de Geografia Urbana e a gente vai começar a falar das teorias sobre a cidade e as teorias sobre o urbano. A gente tem que entender que, para falar da cidade, há três variáveis possíveis: a variável dependente, a variável contextual e a variável independente. A variável dependente, ela diz que a cidade depende de outros fatores, como, por exemplo, os fatores históricos, localização geográfica, enfim. A cidade, ela não é uma totalidade, então ela não vai se autoexplicar. A gente vai precisar entender a conjuntura em que ela se forma para poder entender o que é essa cidade. Ela depende, portanto, dos fatores históricos e de diferentes circunstâncias e das suas diferentes funções ao longo do tempo. Isso vai estar muito presente no trabalho do Weber, que vai definir uma tipologia das cidades, vai falar que a cidade é uma mistura de fortaleza e mercado, e na divisão social do trabalho do Marx, que vai, se não me engano, é na ideologia alemã, talvez. Enfim, ele vai propor a divisão territorial do trabalho entre cidade e campo. E isso é algo muito forte. Os estudos sobre a cidade costumam carregar essa perspectiva da divisão do trabalho que justifica essa diferença entre campo e cidade. Uma outra variável é a variável contextual. Ela vai tratar a cidade como um centro de convergência entre diversos processos e vai estudar fundamentalmente a origem e o desenvolvimento dessas cidades. Por exemplo, o Engels vai abordar a cidade como o lugar de nascimento do movimento operário. E na primeira revolução industrial, o centro de poder ele migra do campo para a cidade. Então, são vários aspectos conjunturais que vão definir essa variável contextual. Lembrando que há sempre uma singularidade nas cidades e no processo de formação delas, que varia em relação ao período histórico ou à área de abrangência geográfica, talvez, como, por exemplo, no caso das civilizações, que vão ter suas cidades características, enfim. E, por fim, a variável independente. Essa variável independente vai estar presente na obra do Lewis Worth, que ele vai propor que a variável independente em relação à cidade é o seu tamanho e a sua densidade populacional. Então, toda a cidade ela depende justamente desse fator. E isso está atrelado a uma perspectiva que vai discutir o papel da cultura dentro da cidade. O modelo do Worth ele vai ser um modelo ahistórico, e ele vai dizer, eu gosto dessa frase, a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições. Ele vê a cidade como um laboratório social e ele vai definir a cidade como um núcleo relativamente grande, denso e permanente de indivíduos socialmente heterogêneos. Isso demonstra de como o modo de vida da cidade ele é originar, ele vai possibilitar a existência de uma cultura urbana que é absolutamente distinta da cultura, por exemplo, do campo. E é interessante perceber que essa cultura urbana ela vai estar muito vinculada, por exemplo, aos grupos étnicos dentro da cidade. O Worth ele vai ser bastante importante para os estudos da Escola de Chicago, que vai inaugurar a sociologia urbana. E nesse período ainda se propõe e se busca encontrar classificações e padronizações de comportamentos na cidade, que é uma forma de tentar compreender de que forma a cidade afeta as populações, uma abordagem muito próxima daquilo que se chamava à época de ecologia humana, que é justamente essa classificação de comportamentos, num período de desenvolvimento da psicologia que está muito próximo do behaviorismo. Enfim, há uma preocupação em tentar estabelecer de que forma a cidade atua sobre os grupos sociais.
E a variável independente, ela também tem um elemento muito presente, que é a teoria do contínuo rural-urbano, que a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá, um abraço.